Olá, tudo bem com você? Vamos estudar mais um capítulo deste clássico, o livro Grande Conflito, de Ellen White, um livro que tem transformado muitas vidas ao longo das décadas. Um clássico da literatura lá do século XIX, começo do século XX. Inclusive, o primeiro adventista batizado no Brasil, Guilherme Stein Jr., foi convertido pela leitura deste livro aqui em alemão, Der Grosskampf. Com certeza esse livro continua fazendo e vai fazer muitos milagres de transformação na mente, na vida das pessoas, levando-as à palavra de Deus, que é o que efetivamente transforma as pessoas. Este livro tem encaminhado as pessoas a Jesus, a sua palavra, e por isso tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Estamos entregando esta edição aqui, a edição missionária, aos milhões por todo o Brasil e mundo, e em todo mundo, e esperamos que realmente as pessoas leiam, conheçam a sua mensagem. Eu tenho feito aqui já ao longo dos meses, no meu canal, uma série de estudos, cada vídeo abordando um capítulo do livro Grande Conflito. Se você perdeu algum, nós já estamos aqui no capítulo 32. Hoje vamos tratar do capítulo 32, a luta. Se você perdeu os 31 vídeos anteriores, é só procurar a playlist aqui no meu canal, Grande Conflito, série Grande Conflito, e você terá acesso a todos os vídeos e poderá utilizá-los como bem entender, tá bem? Se você gostar do conteúdo, peço que compartilhe. Se não se inscreveu ainda no canal, faça isso agora, se inscreva, acione o sininho também para receber avisos de novos vídeos, novos conteúdos, tá bom? Sabe aqueles capítulos que você tem dificuldade para sublinhar, porque quase tudo fica sublinhado? Esse é um deles. Tive realmente muita dificuldade aqui para deixar de fora alguma coisa, porque tudo aqui é extremamente importante. É um capítulo que fala sobre a luta espiritual de todo cristão, fala sobre os esforços de Satanás para levar as pessoas à descrença, fala sobre a importância de levarmos a sério a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e entender que toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Como eu tenho feito sempre, eu vou ler aqui alguns trechos que eu sublinhei, quase tudo então nesse capítulo, e vou comentando com você então aqui o conteúdo. A luta. Quando as pessoas na igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Entretanto, quando os corações indagam o que eu devo fazer para ser salvo, ele aparece para nivelar seu poder contra Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. A indiferença realmente é algo que agrada a Satanás. Quando as pessoas não querem saber do que é vida santa, santidade, pecado, salvação, ele fica contente. Mas quando as pessoas começam a buscar a Deus de todo o coração, aí Satanás se incomoda e começa a agir. É como se diz, né? Se tudo vai tão bem na sua vida, tudo está tranquilo, alguma coisa está errada. Porque o inimigo não deixa quietos aqueles que querem buscar a Deus. Por outro lado, Deus está com esses e vai protegê-los, guardá-los e preservar a sua vida espiritual. Ele está presente, Satanás está presente, quando os cristãos se reúnem para adorar, trabalhando com afinco para controlar a mente dos adoradores. Quando vê o mensageiro de Deus estudando as Escrituras, observa o tema que será apresentado. Então, usa suas habilidades sutis e sua astúcia para que a mensagem não alcance aqueles a quem está enganando nesse ponto. Quem mais necessita da advertência será incitado a realizar alguma transação comercial ou será impedido de alguma outra forma, maneira, de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que orar a Deus, pedir que Ele nos mantenha sempre atentos nas reuniões, nos cultos, porque Satanás ele sim está muito atento. E ele vai tentar fazer com que você se distraia, que você não vá à igreja, talvez até, para ouvir justamente uma mensagem que iria tocar seu coração, tocar sua mente, e transformar você. Então oremos a Deus, não percamos as reuniões de oração, de culto, os sermões, escolhamos bons conteúdos para assistir, porque Deus fala através desses conteúdos, através dessas mensagens dos pregadores, das pregadoras nas nossas igrejas, e precisamos estar muito atentos. Pedir a Deus que nos ajude, a que nada nos distraia, que nada nos impeça de estar onde estão os servos de Deus pregando, onde está a família de Deus se reunindo. Ele sabe que todos aqueles que negligenciam a oração e a leitura da Bíblia serão vencidos por seus ataques. Por isso, inventa todas as distrações possíveis para ocupar a mente.
Tantas pessoas gastam horas e horas maratonando séries, assistindo a filmes, em outras ocupações, algumas até nem são ruins, mas que competem com aquilo que é o mais importante na vida espiritual: comunhão com Deus, oração e estudo da Bíblia. Muita gente não tem tempo para ler a Bíblia, para estudar a lição da escola sabatina, por exemplo, para estudar a palavra de Deus, estudar algum capítulo, algum livro, algum assunto, mas a gente vê com tristeza que gastam tempo precioso com muitas outras coisas. E a Bíblia vai ficando de lado. Veja só, Satanás sabe que todos aqueles que negligenciam a oração e a leitura da Bíblia serão vencidos. Então ele distrai as pessoas. Ou as leva a simplesmente desconsiderar a Bíblia como um livro não inspirado, como um livro indigno de nossa atenção, ou então, para aqueles que dizem que creem na Bíblia, ele leva essas pessoas a não terem tempo para ela, a ficarem distraídas com muitas outras coisas. Nós precisamos reservar um tempo de qualidade todos os dias para ler a Bíblia, para orar, para conversar com Deus. Nossa vida espiritual depende disso, nossa salvação depende disso. É pela graça, sim, mas precisamos alimentar essa experiência com Deus constantemente, fortalecer nossa mente contra os ataques de Satanás. Precisamos fazer isso. Se você tivesse uma doença grave, fosse ao médico e ele receitasse um remédio incômodo ou um tratamento incômodo, eu tenho certeza de que se você quer preservar sua vida, você acataria aquilo que o médico disse ou prescreveu. Deus está neste momento prescrevendo para você um medicamento que vai garantir a sua salvação. Comunhão com Ele, leitura da Bíblia, oração. Se você preza por sua vida espiritual e por sua salvação, você vai fazer isso. Você vai usar esses remédios de Deus, né? Seus agentes sempre estão em atividade quando Deus está trabalhando, acusando os servos mais fervorosos e dedicados de Cristo de enganados ou enganadores. A atividade desses críticos, acusadores, é deturpar os motivos de todo ato nobre, espalhar dúvidas e despertar suspeitas na mente dos inexperientes. Mesmo assim, nós podemos identificar com facilidade de quem eles são filhos, o exemplo de quem seguem e a obra de quem realizam. Vocês os conhecerão ou reconhecerão por seus frutos. É só analisar esses críticos, esses canais que têm surgido por aí, só atacando a igreja, atacando pastores que estão dedicando a sua vida para pregar o evangelho, atacando os irmãos, lembrando que o diabo é o acusador dos irmãos e é o pai da mentira, na verdade. Olha o que ela diz aqui. Eles fazem o quê? Deturpam os motivos daqueles que estão pregando a palavra de Deus, espalham dúvidas e despertam suspeitas na mente dos inexperientes. Sim, porque quem está bem fundamentado na Bíblia, conhece bem as doutrinas, esse não vai ser abalado por críticos de plantão aí na internet, por difamadores, por pessoas que vivem em dissidência. Não vão ser abalados. Mas infelizmente há muitas pessoas inexperientes, sem fundamento, que ainda estão se alimentando do leitinho espiritual, como Paulo compara, esses acabam sendo abalados. Observe os frutos. O que esses canais têm feito, o que essas pessoas têm feito, o que as publicações delas fazem? Abençoam, ajudam, aproximam de Deus ou só criam realmente desconfiança, tratam de falar mal, maledicência, fofoca, usam de mentira, de meias verdades que são mentiras inteiras também? Analise os frutos. Veja o que estão fazendo. Aqui é uma advertência muito séria que Ellen White faz com respeito a esses deturpadores, esses caluniadores que suspeitam e espalham a suspeita entre o povo de Deus. A verdade santifica. Mais um parágrafo aqui importantíssimo. O grande enganador tem muitas heresias preparadas para agradar os diferentes gostos daqueles a quem deseja arruinar. Seu plano é levar pessoas não convertidas e sem sinceridade para a igreja, que incentivem a dúvida e a descrença. Muitos que não têm fé verdadeira em Deus concordam com alguns princípios da verdade e se passam por cristãos. Dessa maneira, conseguem introduzir erros como se fossem doutrinas bíblicas. Satanás sabe que quando a verdade é aceita com amor, em amor, ela santifica a vida, por isso, tenta substituí-la por falsas teorias, fábulas ou outro evangelho. Um outro evangelho, como Paulo diz em Gálatas 1, na verdade. Desde o princípio, os servos de Deus têm se oposto a falsos mestres, não por considerarem que são pessoas necessariamente más, mas porque
ensinavam falsidades fatais que a vida espiritual, para a vida espiritual. Elias, Jeremias e Paulo se opuseram com firmeza àqueles que afastavam os outros da palavra de Deus. A mentalidade liberal de que a fé correta não é importante nunca encontrou a aceitação desses santos defensores da verdade. Tem gente que às vezes fica contrariado. Por que vocês estão perdendo tempo denunciando esse canal, aquele canal, essa pessoa, aquela pessoa? É porque nós, os pastores, fomos colocados para cuidar das ovelhas. E quando um pastor vê uma ovelha sendo ameaçada por um lobo, o que ele faz? O cajado do pastor serve para proteger a ovelha, mas para espantar o lobo também. Então, líderes da igreja, não só os pastores, mas líderes, pessoas que têm zelo pela causa de Deus, pela obra de Deus, pela igreja de Deus, eles não vão ficar de braços cruzados quando vem o lobo se aproximar. Eles não vão ficar de braços cruzados quando vem heresias despontando por aqui, ali, acolá, afastando o povo de Deus da verdade. Eles vão fazer a sua parte, eles vão falar, eles vão agir para que a mentira seja neutralizada, para que a verdade seja exaltada. Interpretações vagas e criativas das Escrituras e as teorias religiosas conflitantes do mundo cristão são obra de nosso grande adversário, de Satanás. Mais adiante, a palavra do Senhor é clara para todo aquele que a estuda com o coração em espírito de oração. Então, para que você não corra o risco de ser enganado pelas heresias malignas desses tempos, né? Pelos lobos devoradores, pelos que distorcem a palavra, pelos teólogos liberais, você precisa estudar a Bíblia por si mesmo e com muita oração e humildade, pedindo a Deus que lhe dê entendimento. Aí você estará protegido contra essas mentiras, contra esses ventos de doutrina que assolam o planeta e procuram derrubar os incautos. Outro parágrafo importantíssimo aqui, veja só. Deus permitiu que uma forte luz fosse derramada sobre o mundo na forma de descobertas científicas. No entanto, se a palavra de Deus não for o guia, até mesmo as mentes mais brilhantes ficam confusas ao tentar compreender como ciência e revelação se harmonizam. Sim, porque a Bíblia e a verdadeira ciência são criação de Deus e elas estão em harmonia. Mas quando a pessoa não entende realmente a ciência, as revelações da ciência, ou entende que talvez uma hipótese seja algo científico, quando não é, mais filosófico, e não entende também a Bíblia, interpreta equivocadamente, não pode haver harmonia. Por exemplo, a teoria da evolução não está em harmonia com a Bíblia. Por quê? Porque ela não é científica. Alguns aspectos até são científicos, mas a filosofia maior que rege essa ideia de que a vida surge espontaneamente e vai se aprimorando, evoluindo com o tempo, isso é falso, isso não é nem científico. Então essa filosofia, essa ideia, esse modelo conceitual, não pode estar em harmonia com a Bíblia, que garante que Deus criou as coisas perfeitas. Deus traz o universo à existência, Deus traz a vida na Terra à existência, Ele cria. Então a Bíblia ela é obviamente criacionista e não pode concordar com essas ideias evolucionistas que não têm fundamento científico, não têm fundamento na ciência empírica, digamos assim. O conhecimento humano é parcial e imperfeito. É por isso que muitos não conseguem conciliar as suas ideias de ciência com as escrituras. Vários aceitam coisas que não passam de teorias ou de hipóteses como se fossem fatos científicos, e então acham que devem testar a palavra de Deus por aquilo que é falsamente chamado de ciência ou de conhecimento, como diz Paulo em 1 Timóteo 6,20. Tem gente querendo testar a Bíblia com um falso conhecimento, com ideias que desenvolveram, com filosofias, com modelos que não são reais, não são realmente científicos, querem submeter a Bíblia a esse tipo de pensamento. Tem muita gente que submete a Bíblia à filosofia evolucionista, por exemplo, e a outras filosofias humanas. Não funciona assim. A Bíblia está acima de toda a filosofia humana. E a Bíblia concorda com a verdadeira ciência. Mais adiante, erros perigosos. Aqui ela cita pelo menos 4 grandes erros. As ilusões do Espiritismo, a negação da divindade de Cristo, a ideia de que Satanás não existe e a negação da segunda vinda em glória de Jesus Cristo em majestade, como se ele voltasse apenas para quem morre ou coisa parecida. 4 grandes enganos que circulam por aí e afetam as pessoas. Primeiro, as maravilhosas ilusões do Espiritismo estão entre os instrumentos mais bem-sucedidos de Satanás. Quando as pessoas rejeitam a verdade,
tornam-se alvos fáceis do engano. O outro engano aqui é a negação da divindade de Cristo. Para Ellen White, obviamente, porque ela segue a Bíblia, e para a Bíblia, Jesus é eterno, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Jesus não teve princípio de dias, ele é o Pai da eternidade, ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Jesus é de eternidade a eternidade. Negar essa verdade é cair nos braços de Satanás. Negar o fato de que o Deus eterno, Jesus, veio à Terra, encarnou e morreu na cruz por nós para nos salvar, é negar um pilar da fé cristã. Jesus, lembre-se bem disso, estude a Bíblia, descubra por si mesmo, Jesus é o Pai da eternidade, é o Deus conosco. Portanto, não pode ser um Deus, semideus criado pelo Pai. Não pode ter tido um princípio de dias. Negar a divindade de Jesus é abrir caminho para outras tantas heresias destruidoras. A ideia de que Satanás não existe é muito conveniente para ele também, porque se ele não existe, as coisas ruins que há no mundo são obra de Deus, e aí as pessoas ficam confusas. Se acham que Satanás não existe, ele pode agir tranquilamente nos bastidores, causando destruição, e ninguém vai atribuir a ele essas misérias todas. Outra coisa é, alguns ensinam que o segundo advento de Cristo é a sua vinda, e sua vinda para cada indivíduo por ocasião da morte. Negar a volta de Jesus é negar uma promessa maravilhosa que o próprio Jesus fez, ele que nunca mentiu. Mas há muita gente que pensa assim, né, que ele não virá em glória e majestade, que ele vem para quem morre, ou que ele já veio de forma secreta em algum momento no passado. Isso tudo é heresia, é falsidade. Jesus deixou bem claro, seus anjos também, seus apóstolos também. Há mais de 2.000 versos na Bíblia que fazem referência direta ou indireta a esse fato. Jesus voltará em glória e majestade. E todo olho verá, como diz Apocalipse 1:7. Faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração de fé aquilo que ele não nos daria se não pedíssemos com fervor. Ela enfatiza a importância da oração aqui nesse capítulo, para sermos vitoriosos e para termos as bênçãos que Deus deseja nos conceder. Se Deus nos abençoasse sem que nós pedíssemos, poderíamos atribuir essas bênçãos a nós mesmos ou simplesmente ficar indiferentes ao fato de que foi Deus que nos deu. Então é importante que nós oremos, para que Deus nos conceda e possamos aumentar nossa fé e ver que Ele cuida de nós. Peça, ore, converse com Deus. Poucas pessoas param depois de rejeitar apenas uma verdade. Isso aqui é um fato, é uma escada descendente. Quando as pessoas começam a rejeitar uma verdade, na sequência rejeitam outra e assim vai. Já vi isso, infelizmente, acontecer com pessoas até que muito queridas, muito próximas, que passaram a rejeitar, por exemplo, a divindade de Jesus, depois passaram a rejeitar a existência, a realidade da pessoa e da divindade do Espírito Santo, passam a rejeitar a Deus, passam a questionar a Bíblia, rejeitam a palavra, rejeitam as revelações de Deus e acabam numa vida triste, de incertezas, de dúvidas, e muitos até abandonam a igreja para nunca mais voltar. É algo muito triste. Não rejeite a verdade. Não dê o primeiro passo na descrença, na rejeição, na dúvida. Apegue-se a Deus, fique firme com Ele, mesmo que você não compreenda algumas coisas, fixe a sua atenção, o seu olhar, a sua mente naquilo que você já compreende. E Deus vai dar luz adicional para você com o tempo. Deus nunca removerá todas as desculpas para a descrença, senão não haveria fé no processo. Todos aqueles que procuram ganchos nos quais pendurar as suas dúvidas vão encontrá-los. E quem se recusa a obedecer até que toda objeção desapareça, nunca chegará à luz. O coração não renovado está em conflito com Deus. A fé é inspirada pelo Espírito Santo e florescerá ao cuidarmos dela. Ninguém é capaz de se tornar forte na fé sem esforços persistentes de ler a Bíblia, de orar, de permanecer ali com Deus. Se as pessoas permitirem o despertamento de objeções triviais, perceberão que a dúvida se torna cada vez mais forte. Aqueles que duvidam e desconfiam da certeza da graça divina desonram a Cristo. São árvores improdutivas que bloqueiam a chegada da luz do sol a outras plantas, fazendo-as murchar e morrer debaixo de sua gélida sombra. A obra da vida de pessoas como essas sempre permanecerá como testemunho contra elas. Quem espalha dúvida realmente vai dar contas a Deus. Quem espalha falsas suspeitas, mentiras, vai dar contas a Deus, com certeza. Mas é impossível para ele colocar uma pessoa sob seu poder, Satanás, se a pessoa deseja honestamente conhecer a verdade, sem se importar com o preço. Cristo é a verdade, a verdadeira luz que ilumina todos os homens.
Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o ensino vem de Deus, como diz lá em João 1, 9 e 7,17. 7,17. Se você quer realmente fazer a vontade de Deus em sinceridade e humildade, você vai ser protegido. Você vai conseguir saber o que é a verdade, discernir isso do erro e da mentira. Satanás sabe muito bem que o mais fraco cristão que permanece em Cristo é mais do que páreo para todos os seus exércitos das trevas. Amém? O mais fraco cristão que permanece firme em Cristo é mais forte do que todos os exércitos de Satanás. Ninguém está seguro por um dia ou mesmo uma hora sem oração. Rogue ao Senhor por sabedoria para entender a sua palavra. Satanás é especialista em citar as Escrituras, dando a própria interpretação a passagens na esperança de nos fazer tropeçar. Devemos estudar com oração humilde, com o coração humilde. Enquanto vigiamos a todo instante contra os enganos de Satanás, devemos orar com fé continuamente. Não nos deixes cair em tentação. Que capítulo importante, que conselhos importantíssimos nos vem aqui do livro O Grande Conflito. Oremos, estudemos a palavra de Deus, permaneçamos firmes, porque assim, em humildade, oração e comunhão com Deus, orando e lendo sempre a Bíblia, pedindo que Deus nos revele a sua vontade nela, nós permaneceremos inabaláveis, não seremos levados por esses enganos que tentam destruir as pessoas e levá-las para o caminho da perdição. Que Deus te abençoe, me abençoe também, enquanto avançamos e prosseguimos firmes no caminho da verdade, que é a palavra de Deus. Um abraço e Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.